Olá, seja bem-vindo aí à nossa segunda aula prática, né, da disciplina de Políticas e Programas Aplicados à Saúde e Nutrição. Eu sou a professora Aline Tiburcio, eu sou nutricionista e vou acompanhar agora você nesse nosso segundo momento, né, de aula prática. Então, o que faremos, né, nessa aula de hoje? Vamos lá, acompanhe comigo no objetivo da nossa aula. Bom, então o objetivo dessa aula prática vai ser a gente poder abordar a questão do programa do Sisvan, né? Então, fazer a interação entre os conceitos práticos e teóricos e visualizar os dados emitidos pelo Sisvan, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, né? Foi um programa que estamos vendo ou veremos, né, na nossa teleaula, e vamos utilizar de maneira prática. Então, a gente vai ver como é a inserção desses dados no Sisvan. Na verdade, a gente não vai inserir esses dados. Na verdade, esses dados eles são inseridos por cada município, né? Ou geralmente depende muito do local em que é feito, mas muitas vezes o próprio nutricionista ele insere esses dados, ele através de vários formulários que são preenchidos, e esses formulários eles são alimentados, né, na planilha do programa, né, que é o Sisvan Web. Então, o que a gente vai estar vendo hoje nessa aula prática, é a forma como que a gente vai encontrar esses dados hoje que estão disponíveis na internet, que ele é acesso público, né? Então, toda pessoa ela pode acessar, embora tenha uma parte, né, desse programa que o acesso ele é restrito apenas para as pessoas que trabalham diretamente com esse programa, que precisam inserir esses dados, enfim, trabalhar melhor nessas planilhas, né? Mas o intuito dessa aula hoje é que você conheça a forma, quais os dados que a gente pode estar encontrando nesse programa, né? Como que ele está subdividido, né? As categorias. Então, a gente vai aprender a manusear mesmo esse programa pela internet. Tudo bem? Então, o objetivo dessa aula de hoje, vamos lá, voltando para o quadro, como eu falei, fazer essa interação entre os conceitos práticos e teóricos, realmente vendo, né, recapitulando o que a gente viu sobre o programa do Sisvan, e vamos visualizar quais são esses dados que podem ser emitidos pelo programa e vamos utilizá-los da maneira prática, certo? Então, o procedimento consistirá em que a atividade proposta, ela baseará, né, em verificar as características populacionais relacionadas com o consumo alimentar, né? Então, nós vimos que na primeira aula prática, falamos sobre a questão das fichas, né, da elaboração de um questionário envolvendo o consumo alimentar, né? Esse consumo alimentar ele foi aplicado para uma determinada população, esses dados foram tabulados e ao final dessa tabulação observou-se, né, como que é o perfil, né, dessa população aí investigada, tá? Nessa aula de hoje, na aula prática de hoje, a aula prática 2, nós vamos ver que quais são essas características da população que esse programa ele cobre, né, com base nesse meu consumo alimentar. Embora, além do meu consumo alimentar, ele vai falar muito sobre a parte de avaliação nutricional, tá? Então, assim, como é a avaliação, quais são os dados que a gente pode estar encontrando aí de crianças, adolescentes, gestantes, adultos, idosos, né? Basicamente são essas populações aqui que ele faz toda uma avaliação nutricional e aí eu consigo, por exemplo, identificar como que está o perfil nutricional de crianças do meu município,
tá? E do município que ele aborda, então, todos os municípios do país, né? Então, eu posso, por exemplo, eu estou aqui, né, no caso, em Londrina, mas você, de acordo com o município em que você está, você pode investigar como que está o perfil nutricional dessas crianças, desses adolescentes, dessas gestantes ou de adultos idosos, conforme você queira buscar, tá? Então, o que a gente vai ver hoje? Quais são as características dessa minha população, tá? Então, conforme a região que eu quero investigar, certo? Então, o que vai ser preciso? Acessar o SISVAN, né? Então, é um modo de utilização pública, então, por isso, é necessário aí ter um computador para ter esse acesso, para facilitar isso, né? Acessar os dados de acordo com o seu município, tá? Então, aqui, no caso, eu fiz pelo município de Londrina, tá? E escolher os dados que a gente quer acessar, discutir os dados escolhidos e cada grupo, tá? Então, aqui eu não defini o número de alunos por grupo, mas fica a critério aí que seja um grupo que esteja pertinente aí para uma fácil desenvolvimento da aula prática, tá? Então, cada grupo deverá discutir entre os membros os dados escolhidos, tá? E, em seguida, os grupos apresentam seus colegas, justificando a escolha desses dados e deverão discorrer sobre o resultado encontrado. Então, o que a gente vai abordar? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Vocês vão acessar o SISVAN, que isso eu vou explicar tudo como que vai ser feito. Nessas categorias, aí fica a critério de você, né? Fica a critério do grupo, como que deve ser abordado, como que deve ser, quais as características, o que eu vou pesquisar dessa minha população, ou que população que eu vou escolher, né? Se eu quero pesquisar apenas crianças, idosos, enfim. Eu quero, na verdade, que você saiba manusear esse programa, né? Conseguir coletar informações a respeito disso. Nessa aula, eu coloquei alguns passos dentro do que eu achei até importante, né? Mas, só para a gente poder ter um direcionamento, só para ter um norte na nossa aula. Mas nada impede que você também escolha outros dados, outras informações da sua escolha, tá? Isso não obriga, né? O que eu vou deixar bem claro é que você saiba, junto com o seu grupo, entrar nesses itens, que eu vou explicar mais para frente como que vai ser feito, e depois a gente vai, ao final, né, dos dados encontrados, a gente vai conseguir, então, relacionar, né, o porquê, talvez, daqueles valores encontrados, tá? Então, assim, é o que a gente vai estar discutindo nessa aula prática, tá? Então, vamos lá acompanhando, continuando. O checklist, então, fazer a divisão dos grupos. Então, aí vai ficar a critério, né, da turma, de cada, né, e escolher o município a ser pesquisado. Então, aí fica, o ideal é que vocês façam conforme a cidade que vocês se encontram, tudo bem? Então, aqui, no momento, eu estou em Londrina, né, então eu vou fazer com todos os dados pertinentes ao município de Londrina, tá? Então, acho que até mais fácil. Dentro desses relatórios de acesso público, nós temos o estado nutricional, o consumo alimentar e o acompanhamento nutricional, que eu vou estar explicando depois pelo site para ficar mais fácil para você visualizar, tá? Então, aqui a gente entra no site do SISVAN, e nós temos aí, como eu falei, o estado nutricional, o consumo alimentar e o acompanhamento nutricional. O que a gente vai estar falando bastante hoje serão desses dois aqui, ó, do estado nutricional e do consumo alimentar. Tá? Então, eu vou ensinar você a inserir a forma de buscar, né, essas informações aí, e a gente poder delimitar um perfil dessa minha região, certo? E até uma coisa que eu acho interessante é que uma ideia também que vocês podem até depois discutir com o próprio tutor de sala de vocês é que vocês compararem a região, o município que você está, né, que o grupo está, com os dados encontrados em Londrina.
tá? Então, acho que até eu deixei todos os prints das telas em que eu fui, dos dados em que eu achei interessante abordar. Eu acho que seria até interessante vocês discutirem ou compararem os dados do município de vocês com o município daqui de Londrina. Acho que seria uma coisa assim, será que valores são próximos ou os valores são diferentes, tá? Então, assim, eu vou deixar os itens que eu gostaria que vocês pesquisassem e, de uma certa forma, vocês usam para comparar os dados encontrados no município de vocês, né, e do grupo, e comparar com o município de Londrina, tá? Então, continuando lá na tela. Então, quando você entrar no site do Sisvan, ele vai dar essa tela. E aqui eu vou selecionando, né, o ano de referência, o mês de referência, agrupar o estado, o município, tá? Eu sempre, no caso, eu vou pedir sempre para vocês utilizarem os dados de 2019, porque os dados ainda, embora tenha algumas, na planilha você pode até encontrar dados de 2020, só que ainda não como não, né, muitos dados então estão incompletos. Então, eu sugiro que você faça com base na referência do ano de 2019, porque a gente pega o ano fechado, tá? O ano completo, de todas as informações que a gente quer, tá? E aí, eu acho que antes da gente partir para essa tela aqui, eu vou entrar no site, tá? Então, deixa eu voltar lá do início. Então, você coloca lá, Sisvan, Enter, e ele já vai direto lá no Sisvan Ministério da Saúde e você vai, né, ter essa tela aqui. A tabela do Sisvan, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, você desce um pouquinho aqui e você vai entrar em relatórios públicos do Sisvan. Aí eu venho em estado nutricional, tá? O ano de referência foi, como eu falei, 2019. O mês de referência eu vou colocar todos, tá? Porque daí eu quero o ano completo. Por isso que eu falei, não dá para utilizar o 2020, porque ele ainda, os dados ainda, alguns estão bem incompletos. A gente só tem janeiro, fevereiro e março ainda não está fechado, tá? Então, por isso que eu sugiro que você faça o de 2019. Agrupar por, a gente vem por município, tá? O estado, aqui no caso, Paraná, né, porque eu quero investigar Londrina, e o município vem aqui e procuro Londrina, tá? Bom, aí ele abre mais uma tela, tá? Essa região de cobertura, eu quero todas, tá? Fase da vida. Então, nessa primeira tela aqui, agora só voltando, eu vou dar um ESC e vou voltar lá para minha teleaula, tá? Eu coloquei, vou ampliar aqui para ficar mais fácil. Então, o primeiro item que eu quero que você faça é lá, ó, é o ano de 2019, como eu coloquei, tá? O mês todos e a fase da vida, criança de 0 a 2 anos, tá? E também não distingui o sexo, eu coloquei tanto menino quanto menina. Então, eu venho aqui, ó, IMC por idade, tá? Então, eu quero que vocês investiguem, eu quero que vocês pesquisem como que é o IMC por idade das crianças de 0 a 2 anos do ano de 2019 no município de vocês, certo? Então, eu venho aqui e volto lá na minha tela novamente. Crianças, idade de 0 a menos de 2 anos. E aqui, o índice, eu quero o quê? IMC por idade, certo? Então, acho que, não sei, acho que ficou claro, né? Então, só para a gente poder voltar um pouquinho. Então, a gente entra nessa página, certo? Do Sisvan. E depois, a gente clica em selecionar relatório dentro do estado nutricional. Ele vai abrir para mim o ano de referência 2019.
Mês de referência, todos. Agora, a não ser que você queira fazer de um determinado período, ou de um determinado mês. Então, eu venho e seleciono o mês que eu quero. Mas, na aula, hoje, eu quero que você faça de todos os meses, tá? Agrupar por município, estado, e depois eu seleciono qual município que eu quero. Aí, ele vai abrir mais abaixo uma tabela. E a região, eu coloco todas, né? Aí, o primeiro item que eu quero que vocês pesquisem, no caso, é a fase da vida. Então, eu quero a criança, de idade de 0 a 2 anos. E eu quero que investigue, que pesquise, né, o IMC por idade. Mas também, se você quiser, às vezes, avaliar, investigar peso por idade, altura por idade, peso por altura, também. Mas só para a gente poder comparar com os dados aqui de Londrina, tá? Então, a gente vai fazer por IMC por idade. O sexo eu coloquei todos. E a raça também eu deixei todas. Acompanhamentos registrados eu deixei todos também, certo? Porque daí você tem o Sisvan, o DataSUS e o eSUS. O povo e comunidade também eu deixei todos, tá? A escolaridade eu também coloquei todos, tá? Então, tem mais uma forma... Porque daí você vai filtrando, né, a população que você quer. E aí você vem em ver tabela. Ele demora um pouquinho para carregar, porque até ele registrar as informações, certo? E enquanto ele... Aqui, ó, abriu. Então, aqui ele veio, ó, tá? Então, ano de 2019, de crianças de 0 a 2 anos. Então, o que ele fez? Ele baixou, né, todas as crianças cadastradas no meu Sisvan aqui de Londrina, tá? E o que ele buscou para mim? Embora eu tenha colocado apenas no município de Londrina, mas ele também buscou por região, tá? Então, no Paraná, tem e total da região sul. Embora, no caso, a região sul aqui, ela vai compreender para mim Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? E o total do Brasil. Então, ele faz essa comparação de Londrina com crianças apenas do Paraná, crianças da região sul, que compreende os 3 estados, e comparando também com o Brasil, com o total de crianças de 0 a 2 anos no Brasil, tá? Então, o que a gente observa aqui, ó? IMC por idade. O IMC por idade, quando a gente classifica, né, pelas curvas da OMS, ele coloca como o quê? Magreza acentuada, né? Magreza, eutrofia, risco de sobrepeso e obesidade. Então, essa classificação é a classificação que é proposta, né, pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, como uma forma de a gente poder classificar crianças de IMC por idade, certo? E aí, essas unidades básicas de saúde, elas fizeram, né, coletaram esses dados com essas crianças, embora... esses dados não diz para mim com exatidão, isso é importante a gente poder frisar isso, que não vai mostrar com exatidão que existe todas as crianças do município de Londrina estão aqui, porque porventura pode acontecer de alguma unidade básica de saúde não ter cadastrado, tá, os dados. Então, assim, a gente não pode dizer que esses dados eles estão completos, tá? Então, na verdade, assim, o que a gente encontra hoje é que esse programa ainda ele está em andamento, tá? Então, às vezes, até mesmo por conta da própria demanda da unidade básica de saúde, o próprio profissional que é responsável por cadastrar esses dados, ele acaba, às vezes, não registrando naquele período, ou registrando não um número suficiente de pessoas. Mas o que a gente observa, o que quero que fique claro, é que não significa que 100% das crianças do município, elas estão inseridas aqui. Deveriam, tá? Mas isso são falhas que às vezes a gente pode encontrar mesmo nos próprios programas, tá? E que isso tem elevado a melhora do aperfeiçoamento entre os programas, tá? Então, a gente acaba vendo algumas falhas, mas é um programa que tem uma parte de consumo alimentar muito legal, a parte de avaliação nutricional, porque aqui eu consigo identificar como que está a minha população,
tá? Se eu quisesse, por exemplo, saber de uma determinada região ou de um determinado estado, tá? Então, a gente consegue identificar mais ou menos como que é o perfil nutricional ou o perfil de consumo alimentar daquela população. Tá? Então, eu não sei, acho que para que vocês consigam entender que não significa que, por exemplo, se a gente voltar lá para a nossa tela, vamos lá acompanhando comigo, que apenas 90 crianças de Londrina, elas estão na magreza acentuada, tá? Então, pode ser que tem mais dados para serem acrescidos aqui, tudo bem? Bom, então, de Londrina, o que a gente encontrou? Nós temos 3,7% ou quase 4% dessa minha população, dessas minhas crianças de 0 a 2 anos, elas encontram-se na classificação como magreza acentuada. E 5%, né, encontra-se aí como magreza. E aí, quando a gente pega um percentual maior, olha aqui, ó, 62% dessa minha população de crianças de 0 a 2 anos, ela encontra-se com a classificação nutricional de eutrofia, uma classificação que são crianças eutróficas, tá? Que isso, até por um certo ponto, é relativamente bom. Só que quando a gente pega aqui, ó, o risco de sobrepeso, que são crianças que estão acima aí, né, do percentil, olha só, 17% dessas minhas crianças, elas estão com risco, ou até mesmo estão dentro da faixa do risco de sobrepeso, tá? Então, se você for avaliar crianças de 0 a 2 anos com um percentual de 17% de risco de sobrepeso, é um dado preocupante, né? Mas aí você vai falar assim para mim, ó, aí em sobrepeso, ó, 7% e obesidade quase 5%, totalizando 2.431 crianças no município de Londrina. Mas aí você vai falar assim, mas Aline, é apenas 17% que está com risco de sobrepeso, não é? Mas, se você for pensar numa criança de 0 a 2 anos com risco de sobrepeso, não deveria estar no risco de sobrepeso, ela deveria estar na faixa de eutrofia, né? Embora sendo um número pequeno, né, 17%, mas é um dado que a gente tem que se atentar, né? Então, você como nutricionista, como futuro nutricionista, se você pegasse um dado como esse, né, que no caso é Londrina, mas eu quero que você faça daí no município que você está, tá? E aí você compara com esses dados aqui de Londrina, né? Faça uma comparação. Como que está? Está menor, né? Esse percentual de eutrofia de 62%, certo? Aqui, ó, 62%. Como que está aí da sua região? E risco de sobrepeso? Aqui para mim está 17%. Então, no meu ponto de vista como nutricionista, se eu fosse uma nutricionista de uma unidade básica de saúde e encontrasse uma população nesse perfil, o que eu faria como uma forma de intervenção nutricional para essa população? Né? Então, por exemplo, assim, será que essas crianças elas estão recebendo aleitamento materno exclusivo até o 6º mês? Né? Será que essas crianças elas estão tendo uma introdução de alimentos de uma forma precoce antes dos 6 meses de vida? Provavelmente sim, tá? Porque para a gente ter um risco de sobrepeso como esse, consequentemente são crianças que não estão recebendo aí uma oferta de alimentos adequadas, tá? São crianças que possivelmente estão tendo introdução de alimentos processados e ultraprocessados antes dos 2 anos, né? Então, é isso que eu quero. Então, seria assim, pensando lá na frente, você como nutricionista que trabalha, né, nessa parte de saúde pública, se você encontrasse uma população como essa, né, o que você poderia fazer para intervir? Trabalhar com as mães? É uma opção, né? Trabalhar, ou até mesmo... eu acho que nesse caso, uma ideia seria trabalhar com as mães de uma forma de conscientização e explicar, porque às vezes a mãe ela não faz por maldade, porque ela faz aquilo porque isso vem da própria educação que ela teve de introduzir esses alimentos de uma forma precoce, né? Ou será que essas fórmulas infantis, que possivelmente essas crianças não estão em aleitamento materno,
mas elas já receberam as fórmulas, ou muitas vezes já introduziram o próprio leite de vaca mesmo, né? De uma forma precoce. Será que isso não está fazendo esse ganho de peso nessas crianças? Né? Então, é isso que eu quero que vocês abram os olhos e vejam o que pode estar levando ao aparecimento desse percentual de risco de sobrepeso. Né? Agora, voltando lá para a tela. Sobrepeso, olha lá, 7%. Ou seja, crianças com até 2 anos apresentando um percentual de 7% de sobrepeso, ao meu ver, é também grande, né? Porque, na verdade, a ideia é que essas crianças, elas não teriam aí, não deveriam estar nessa faixa nem de sobrepeso, nem de obesidade, muito menos no caso aqui, né, como um pezinho aí nesse sobrepeso, tá? O ideal é o quê? Que elas tenham o quê? Eutrofia. Tanto é que se a gente for comparar sobrepeso, o gráfico, né, ele está muito mais com tendência, com tendência de sobrepeso e obesidade do que você for avaliar para baixo peso, que seria magreza acentuada e magreza. Um percentual de crianças é muito menor em relação à magreza e magreza acentuada do que com riscos para obesidade, risco de sobrepeso, tá? Então, atentem-se para isso e a hora que vocês forem avaliar aí pelo grupo de vocês, no município que vocês estão, tenham essa visão, né, de como está o perfil de crianças dessa idade. E aí, se a gente for avaliar, será que o meu município, ele está compatível com os dados do estado? Então, vamos pegar, no Paraná, foram avaliadas aqui em torno de 84 mil crianças, tá, no Paraná. Dessas 84 mil crianças, 2% encontra-se como magreza acentuada, ou seja, até menos do que o meu público de Londrina, né? A magreza, olha lá, até também menos, um percentual menor do que também daqui do meu município. Olha lá, a eutrofia já é menos, olha, tem menos crianças com 61% comparado com 62% de eutrofia dessas minhas crianças. Agora, vamos partir lá para o meu critério de risco de sobrepeso. Olha como já aumentou, tá? Então, o que a gente observa? Que as minhas crianças de 0 a 2 anos no Paraná, eles estão com 21%, elas apresentam-se como risco de sobrepeso. Ou seja, se em Londrina eu já estava achando que 17% era um número considerável, 21% no Paraná. Então, você pode ver como que está o perfil dessas crianças com tendência maior ao aparecimento mesmo de entrar para uma curva de sobrepeso e obesidade. Então, se uma criança com 2 anos já está numa curva de sobrepeso, futuramente uma criança com 5, 10 anos, ela já vai entrar se ela continuar, né, nesse consumo alimentar dela, possivelmente ela vai ser um adulto obeso, tá? Então, é que a gente começa a ver, faz essa visão longitudinal, tá? E, olha aqui, ó, sobrepeso. Sobrepeso no Paraná, ele pega aqui em torno de quase 9%, né? E Londrina 7%. Então, está até sendo superior à população de Londrina. Agora aqui, ó, total do Brasil. As crianças com risco para sobrepeso, está até um pouquinho, né? 20, mais ou menos está nessa média aqui. Mas olha lá. Olha a obesidade para as crianças de 0 a 2 anos, quase 8%, comparado ao Londrina, que tem 4%. Então, olha só, né, esse percentual, como ele é grande. Então, assim, quando a gente começa a entender melhor essas tabelas, a gente começa a imaginar, né, como seria o meu papel como nutricionista dessa população né, desse meu município, o que eu poderia fazer para intervir para que esses dados eles não aumentem. Tá? Porque é nessa parte infantil, porque muitos autores hoje, eles falam muito dessa questão dos 1000 dias da criança, né? Alguns falam 100 dias, outros falam, enfim, mas eu gosto muito dos 1000 dias, porque seriam os 3 meses que antecedem a gestação, tá? São os 90 dias que antecedem a gestação, mais o período gestacional de 40 semanas, que a gente for transformar em dias aí,
e mais até os 2 anos de vida. Então, a gente tem essa janela, né? Essa janela desse período que essa criança, antes da concepção dela, que isso já faz toda uma importância enorme para essa criança, que depois, antes dela ser mesmo gerada, dependendo de como tiver essa alimentação do pai, ou até mesmo da mãe, ou até mesmo do parceiro, isso vai ter uma influência muito grande depois, quando essa criança nascer e depois ela for um adulto, tá? Então, por isso que a gente chama esse 1000 dias do bebê. E esse 1000 dias, ele é contado até os 2 anos de vida, porque é até os 2 anos em que você tem essa formação da janela imunológica. Então, é a fase em que essa criança, ela cria resistência à parte imunitária mesmo, né? Toda essa questão mesmo do crescimento, desenvolvimento, o período ápice é até os 2 anos. Então, se essa criança ela recebe uma alimentação errada, rica em ultraprocessados, com baixo consumo de frutas, baixo consumo de verduras, consequentemente, é uma criança que vai ter problemas depois lá na frente, futuramente. É um adulto com obesidade, é um adulto com hipertensão, é um adulto com doenças cardiovasculares e até mesmo doenças, por exemplo, como câncer. Então, tudo isso a gente consegue ser prevenido com a alimentação e até mesmo antes mesmo dessa criança entrar numa concepção, tá? Então, quando você pega esses dados aqui, ó, vamos jogar lá para a tabela de novo. Isso é preocupante, tá? Esses dados aqui, embora são valores pequenos, mas se você for comparar nessa minha população e a tendência, ela vai aumentando, tudo bem? Então, a primeira tabela, né, que eu gostaria que vocês fizessem de acordo com o município de vocês aí, crianças de 0 a 2 anos, avaliando o IMC por idade, certo? Bom, então agora eu vou só abrir aqui. Então, foi o que eu fiz, né, essa tabela. Vamos passar para o próximo. O próximo público que eu quero que vocês comparem aí com aqui, né, do município de Londrina, é a mesma coisa, é o ano de 2019, só que agora a gente vai comparar os adultos, tá? Os adultos no IMC, tá? Então, eu volto lá para minha tabela. E eu venho aqui, ó, região, fase da vida, adulto, sexo eu coloco todos, na verdade eu não quero distinguir, raça todas, acompanhamento, escolaridade, e eu venho, e a região também eu mantenho todas. Vamos ver aqui o que vai aparecer para mim. No IMC para adultos no município aqui de Londrina. Bom, se ele demorar um pouco para carregar, eu acho que abriu. Tá. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho, né, o ano de 2019, em todos os meses. Adultos. Então, a gente viu a faixa de criança, agora a gente vai de 0 a 2 anos, então agora a gente vai ver para adultos. Olha lá, Londrina foi cadastrado, né, em torno de 14.360 adultos. E o IMC... O que a gente pode observar aqui de Londrina? Desses 14.360 adultos avaliados, 3% dessa minha população encontra-se baixo peso, tá? E aí, olha lá, para eutrofia ou peso adequado, com 31, quase 32%. Será que é um percentual legal? O ideal, gente, é que seria que mais de 60%, 70% encontrasse como eutrófico, tá? Mas a gente não vê isso. E aí, o que acontece? Olha, é a mesma proporção de sobrepeso para eutrofia. Quase a mesma, lá, 31,7% eles são adultos eutróficos, mas, em compensação, 31% desses meus adultos aqui de Londrina encontram-se como também com sobrepeso, tá? Então, assim, é quase... igual aí entre eutrofia e sobrepeso. E aí, quando a gente passa para a obesidade grau 1, olha lá, esse meu percentual, infelizmente, ele está alto também. Em torno de 20% dessa minha população encontra-se com obesidade grau 1.
E aí, grau 2, 8, quase 9%, e obesidade grau 3, com quase 5%. Então, olha, também, eu quero, assim, que vocês comparem, né, com os resultados que vocês têm aí no município, para a gente poder fazer essa comparação, porque isso vai... É muito nítido quando você compara uma cidade, um município com outro, ou uma região com outra, certo? Agora, vamos comparar com os estados, desculpa, com o Paraná, tá? O Paraná, desse baixo peso, ele até cai, ó, tá? Agora, de eutrofia, é quase o mesmo, né? 30%. Olha lá no Brasil, 34%. E são os mesmos valores quando você pega de sobrepeso no Brasil todo, de adultos, né? Então, foram avaliados 12.738.336 adultos. E desses 12 milhões de indivíduos, né, a população, olha lá, entre a eutrofia e o sobrepeso, olha lá, é igual, ó. Tá? Então, assim, tá quase meio a meio de eutrófico para sobrepeso. Só que aí o que acontece? Se a gente for comparar obesidade grau 1, 18, né, 0,5%, quase 19%. Obesidade grau 2, quase 7%. E obesidade grau 3, 3%. Você fala assim, Aline, mas tem 34% de eutrofia. Mas se você somar sobrepeso 34 com mais obesidade 18, com mais 6%, o meu percentual vai ser muito maior com tendência a excesso de peso do que com baixo peso. Então, se a gente for olhar, comparar lá com as crianças, é a mesma evolução que a gente acaba tendo, infelizmente, né, gente? Então, só para a gente ver como isso é alarmante, é algo que preocupa, né? E nós, por termos da área da saúde, que envolve essa questão nutricional, a gente se depara com dados como esse, é preocupante porque as pessoas elas não estão sabendo fazer as escolhas alimentares de uma forma correta, tá? Então, olha lá, na região sul, 29% são eutróficos, mas olha lá, sobrepeso sobrepõe ao público de eutrofia. Então, infelizmente, olha, a tendência sobrepeso, obesidade 2, obesidade grau 3, acabam tendo valores muito superiores quando você pega o eutrófico e baixo peso, tá? Bom, agora vamos lá, a gente... Voltando lá para nossa aula. Então, esse daqui eu deixei, tá? As planilhas para vocês terem depois... os critérios que vocês teriam que depois pesquisar com um de vocês. A próxima população vai ser o quê? Então, eu peguei criança, peguei adulto e agora a gente vem para idoso, tá? O idoso também IMC. Então, vamos lá que eu volto lá no site. Então, eu venho aqui, adulto, eu coloco idoso. E peço para gerar a tabela. Agora, vamos ver como que está o perfil nutricional desses meus idosos, tá? Se ele realmente, condiz aí com a minha criança e com o meu adulto. Olha lá. De Londrina, foram avaliados, olha, apenas 1.200 idosos. Então, por isso que eu falei, isso não quer dizer que existem 1.200 idosos, tá? Mas só é que esse número ele foi o cadastrado aqui no programa. Mas, enfim, dentro dessa população que foi cadastrada, o que pode mostrar aqui? Que desses 1.200 idosos, baixo peso, essa classificação, baixo peso, peso adequado eutrófico, ele é baseado no IMC para idoso, né? Que você tem as 3 classificações propostas pela OMS. Então, baixo peso, peso adequado e sobrepeso, geralmente sobrepeso a partir de... baixo peso, adequado e sobrepeso. E aí nós temos, aqui no caso, a Londrina. 10% dessa minha população, ela encontra-se como baixo peso, tá? Com IMC até de 22, né? De 22 a 24, depois acima de 24 ele já é sobrepeso. Então,
10% dessa minha população de Londrina encontra-se como baixo peso. Mas olha lá, para peso adequado, eutrofia e sobrepeso. Sobrepeso está sendo muito superior, muito maior do que é o meu eutrófico, né? Então a gente pode até mesmo imaginar que como será que esse meu idoso ele tem se alimentado? Tá? Considerando que esse IMC ele já avalia, por isso que ele já tem uma classificação diferente, porque ele avalia aí o percentual de gordura que ele aumenta, né, com o envelhecimento. Então, por isso que a gente faz essas classificações. Então, quase 57% dessa minha população de Londrina, ela está com sobrepeso, tá? E isso daqui, ele envolve sobrepeso, obesidade, né? É o público que está acima do peso, certo? E eutrofia, ele vai de 22 a 24, e acima de 24 já é sobrepeso. Então, menor que 22, né? Que seria baixo peso, 22 a 24, acima de 24, ele é sobrepeso. Então, nós temos aí que mais da metade dessa minha população, ela encontra-se como sobrepeso. Tá? Agora, vamos comparar com os dados do país. O Brasil foi avaliado, né, foi pesquisado uma média de 2.597.634 idosos, certo? Desse meu público, 12% encontra-se com baixo peso, certo? A quantidade aqui de eutrofia, 36%, e, olha lá, do país, ele acaba sendo até um pouquinho inferior aos dados do município. Então, o município mostra até para mim, mostra que os dados de sobrepeso estão sendo superior até mesmo do país, tá? Então, pessoal, quando vocês forem avaliar a população de vocês, façam essa análise, discutam entre vocês, tá? E comece até mesmo entender o que será que pode estar ocasionando, né? O que pode estar levando essa população a apresentarem índices como estes. Tudo bem? Agora vamos partir para o outro. Voltando lá para a aula. Então, aqui a gente fez para o idoso. O IMC. E agora, lembra que eu falei? Falei assim, bom, então a gente tem lá o consumo alimentar, a gente avaliou todo o estado nutricional, né, que eu coloquei de criança, adulto e idoso. E agora a gente vai fazer para o segundo item, que é o quê? O consumo alimentar. Ele é bem legal, essa planilha, quando caracteriza aí esse consumo alimentar. Deixa eu só voltar lá no site. Então, assim, desse consumo alimentar, o que a gente tem? Eu mantive, né, o ano de 2019, para todos os meses, para o município de Londrina. E aí eu coloquei, primeiro item seria crianças de 6 meses a 2 anos, de 6 meses a 24 meses, e com aleitamento, em aleitamento materno, tá? Então, a gente volta lá no site. Vamos voltar aqui. Então, ó, o que eu tenho? Então, eu venho para aqui, ó. Eu estou aqui no site do Sisvan. Então, venho para o consumo alimentar, selecionar relatório. Então, ano de referência, eu coloco 2019. O mês de referência, eu coloco todos. Agrupar por município. Município, eu venho aqui, Londrina. Estado. Londrina, tá? Aí lembra que eu falei? Eu falei, bom, então eu vou colocar de 6 meses a 2 anos, 6 meses a 24 meses. Fase da vida, de 6 e 23 meses. E aleitamento materno, eu vou colocar aqui, ó, aleitamento materno continuado, certo? E aí, sexo eu coloco todos, a raça também, é que eu eu não vou filtrar, tá, nesses itens. E eu venho aqui em tabela. Esperar carregar. Bom, se ele estiver demorando,
Então, eu já estou com ele até aberto aqui, ó, pela minha aula, que vocês têm também no material de vocês, certo? Eu vou ampliar aqui. Então, o que ele mostra para mim, ó? Então, ano de 2019, tá? A fase da vida, crianças, lembra que eu coloquei lá de crianças de 6 meses a 2 anos, né? Opa! 6 meses a 24. E aí, Londrina. Então, de Londrina foi avaliado 239 crianças, tá? Que são acompanhadas pelo programa. E aí, o que mostra para mim? Que 135 crianças, ou seja, 56% dessas crianças acompanhadas, elas estão em aleitamento materno continuado. Então, se a gente for pensar, são crianças que, a partir dos 6 meses, a ideia que é preconizada pelo Ministério da Saúde é que ela consiga, a partir dos 6 meses, a criança ela receba a oferta de alimentos complementares e junto, né, o aleitamento materno. Então, tem o aleitamento materno e então tem introdução dos alimentos complementares. Então, o que a gente consegue observar aqui? Que essa introdução dos alimentos, será que, pelo menos aqui no programa, ele fala que ele está com aleitamento materno continuado, ou seja, essa criança, mesmo até atingindo o 6º mês de vida dela, ela continuou com aleitamento materno. Então, assim, é um fator positivo? Tá? Agora, vamos ver o que a tabela está mostrando aqui pra gente. Vamos lá. Então, a gente tem dessas 239 crianças, tá? 135 delas estão em aleitamento materno continuado, tá? Ou seja, 239 com 135, então essa diferença, ou seja, não estão recebendo mais aleitamento materno, tá? Então, a gente observa que dessas 239, 135 estão, ou seja, 56% estão em aleitamento materno continuado. É um pouquinho mais da metade? Tá? Mas ainda é um percentual pequeno. Então, isso mostra que as crianças, elas não estão, muitas vezes, chegando no 6º mês de vida, recebendo aleitamento materno, tá? Mas tem um dado positivo nisso, porque se você for comparar com os dados do Paraná, com a região sul, ou até mesmo com os dados do Brasil, Londrina ainda está com ponto positivo, tá? Ok, tá? Até legal, porque ele está acima do percentual encontrado no próprio país. Então, por quê? Porque Londrina, a gente tem vários órgãos, várias entidades que batem muito em cima do aleitamento materno, tá? Isso é até uma coisa que vocês, até mesmo dentro do próprio município de vocês, poderiam até investigar como que é feito, dentro das próprias unidades básicas de saúde, né? Então, provavelmente, vocês que vão agora realizar os estágios nas unidades básicas de saúde, o contato com essa população, até mesmo com as próprias mães, com os próprios médicos envolvidos ali nas unidades básicas de saúde, elas têm aí, fica até mais fácil para você saber como que é, né? Como que é essa informação, se essa mãe recebe. Eu falo por Londrina, tá? Eu falo que Londrina, a gente tem o CALMA, que é o Comitê de Aleitamento Materno de Londrina, e assim, onde frequentemente nós temos, aí, mensalmente temos as reuniões, né, que envolve vários profissionais da saúde, né, nutricionistas, os médicos, enfermeiros, para que tenha esse estímulo desse aleitamento materno de uma forma, grande nessa população, né? Nós temos o Hospital Amigo da Criança, porque a criança, logo que nasce, ela já é inserida ali no contato com a mãe, logo que nasce, justamente para incentivar esse aleitamento materno na primeira hora de vida. Então, tudo isso, a gente começa até a observar que os valores dentro das pesquisas, eles acabam até se sobrepondo com os dados do município, que é o que a gente está vendo aqui, tá? Então, por isso que eu acho legal que você faça com o grupo de vocês e entenda o que pode ser feito, até mesmo você,
como futuro nutricionista, pode intervir nessa área para a gente poder melhorar esses percentuais, né? Ou dentro do município, ou dentro da região, o que pode ser feito, certo? Então, a gente observa aqui que dentro desse meu município, tá até assim, embora não é um percentual que a gente gostaria, né, que a gente fosse até que fosse muito maior, mas se a gente compara com os dados do próprio estado, com os dados da região sul e até mesmo os dados do país, Londrina ainda acaba se superando, tá? Embora a gente sabe que o número eles acabam sendo muito maiores de pesquisas, né? O número de população. Isso também acaba interferindo, tá? Mas, só para a gente poder entender que tem uma política, tem uma estratégia de incentivo mesmo ao aleitamento materno, tá? No município, tá? Então, é lógico que, assim, no Brasil, foram acompanhados no ano de 2019 192 mil crianças. É lógico que eu não posso avaliar 192 mil crianças e comparar com 239 do meu município de Londrina, tá? Então, estatisticamente, isso dá diferença. Mas, é só para você entender que, além de tudo, o município ele ainda acaba tendo, tem um ponto positivo aí, certo? Bom, então vamos lá. O próximo item é o de criança de 2019, tá? Criança crianças de 2 a 4 anos acompanhadas que consomem biscoito recheado, doces ou guloseimas. Então vamos lá no site, vamos ver se a gente consegue abrir. Aqui, não está carregando ainda, tá? Mas vamos lá naquela página. Crianças. Pera lá. Consumo de biscoito recheado de crianças de 2 a 4 anos. Olha lá, 2 anos ou mais. Aí eu venho aqui, ó. Biscoito recheado, doces e guloseimas, tá? Dentro do meu consumo alimentar ainda, tá, gente? Desculpa. Vem cá, consumo alimentar, 2 anos ou mais, aqui ó, 2 anos ou mais, consumo de biscoito recheado doce. Aí se vocês quiserem, quero saber como que tá o consumo de macarrão instantâneo, de bebidas açucaradas, mas aqui eu selecionei biscoito recheado. E crianças de 2 a 4 anos, tá? Pra gente saber como que tá nessa primeira infância aí. O tipo de relatório, aqui ó, consumo de biscoito recheado, doces e guloseimas, tá? Aí eu venho aqui em tabela. Eu não sei se ele vai carregar, mas ele ainda está carregando da última. Mas, para a gente poder facilitar aqui a vida, eu já deixei ele aqui na aula de vocês, certo? Então, aqui ele vai abrir uma tabela parecida como essa, ou igual a essa, e ele vai mostrar para mim. Então, ó, consumo de biscoito recheado, doces ou guloseimas. Então, dessa minha população acompanhada, 90 crianças estão de 2 a 4 anos, tá? Embora no Brasil a gente tenha em torno de 176 mil crianças que foram acompanhadas. Mas o que a gente observa aí? Que em Londrina, 63% da minha população, olha a idade, gente, de 2 a 4 anos, tá? Idade que, na verdade, não se deveria dar doces para criança, né? Então, a gente teria aí mais ou menos, geralmente, né, ideal que não se dê doce para ninguém, mas que não tenha essa oferta até os 2 anos, principalmente, tá? Aí com 3 anos, assim, já pode estar começando a dar o mel, tá? Mas, enfim, o que a gente observa aqui nos dados encontrados? Que 63% da minha população, elas encontram-se, já foi, né, ou consomem biscoito recheado, doces e guloseimas. Então, é bala, pirulito, né, tudo que é bebida açucarada, os biscoitos mesmo em si. Então, todos esses produtos, os alimentos ultraprocessados, né, já fizeram parte de 63% dessa minha população que foi avaliada, dentro dessas 57 crianças, tá?
Então, 90 crianças foram o total de acompanhadas. Dessas 90, 57 já tiveram consumo desses biscoitos recheados, tá? É grande, né? Então, dá 37, mais ou menos, é isso? 37 crianças ainda não tiveram oferta, não tem o consumo desses biscoitos. Mas, se você for ver, então, é mais que a média da população estudada, né? Comparando com os dados do país, olha lá, foram acompanhadas 176 mil crianças, dessas 176 mil crianças, 103.547, ou seja, 59% já tem um consumo aí de doces e guloseimas, tá? Então, assim, são dados que, infelizmente, eles acabam sendo superiores aí a mais que metade dessa minha população, tá? É triste, né? Porque, na verdade, tipos de alimentos que não deveriam ser ofertados, certo? Bom, e aí, o que nós temos? O próximo item, nós temos, a gente avaliou crianças, né? Então, agora a gente vai para adulto. O adulto, nós temos aí, eu até sugeri o consumo de frutas. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir no site, para que fique mais fácil para vocês verem. Mas ele não está abrindo. Então, há 2 anos ou mais. Eu venho aqui em adultos e consumo de fruta, tá? Então, a faixa etária, 2 anos ou mais. O tipo de relatório é consumo de biscoito, aqui pode até deixar, tá? Porque não vai interferir. Fase da vida, adulto. Consumo de fruta. Então, eu venho e clico aqui e vou lá em ver tabela, tá? Então, esses aqui são os passos para a gente poder chegar lá nessa minha tabela que está aqui na aula. Tá? E aí, o que esses resultados me mostram? Que 13 adultos, né, nesse programa eles foram acompanhados. Então, assim, isso não caracteriza, né, os adultos total aí do programa na cidade todo, tá? Então, a gente tem 13 adultos. Desses 13, 11 consomem fruta, tá? Tem o hábito do consumo de fruta. Aqui na pesquisa, ele não mostra como é seu consumo, se a pessoa consome ou a frequência que essa pessoa consome essa fruta. Se é diário, se é semanal, se é quinzenal, tá? Então, mas enfim, se a gente for até observar, é positivo, só que a gente não sabe a frequência, tá? Porque às vezes a pessoa consome uma fruta uma vez ou outra, ele já entra aqui na pesquisa, tá? Mas de 13, 11 falaram assim, não, eu consumo fruta, correspondendo em torno de quase 85% da minha população, tá? E olha lá considerando os dados do Brasil, de 770 mil adultos, tá? 74% consomem, né, disseram que consomem fruta. Então, assim, é um percentual pequeno? Para mim é um percentual pequeno, porque eu acho assim, na verdade, a fruta ela tem que se fazer parte da rotina diária das pessoas, né? Porque aí você consegue ter uma prevenção muito grande aí de frutas, de várias doenças, tá? Como a gente evitando várias doenças que muitas vezes poderiam ser encontradas, como a gente tem uma prevalência muito grande hoje, né? Por quê? Pelo próprio perfil alimentar dessa população, certo? Bom, então a gente viu de adultos e consumo de frutas, certo? O próximo item é o quê? Idoso. Então, a gente vai fazer a mesma pesquisa, só que comparando com o consumo de frutas pelos idosos. Então, seria a mesma coisa. Deixa eu só colocar aqui para vocês, só para vocês entenderem onde foi pego. Então, ao invés de vir aqui em adultos, eu venho e substituo por idosos, tá? Consumo de fruta, mantenho e ver em tabela, tá? Então, enquanto ele carrega aqui, a gente olha.
Então, assim, nessa minha tabela, ele mostra, né, que apenas quatro idosos foram acompanhados nesse meu programa, e desses 4, eles consomem frutas. Tá? Então, a gente percebe que nessa população, embora um valor mínimo, né, na verdade, assim, é um valor provavelmente só talvez de um local só, mas a gente percebe que, às vezes, o idoso, ele até tem um consumo maior por frutas do que, às vezes, um adulto, né, do que a pessoa aí até os seus 59 anos, tá? E comparando ao total do Brasil, olha lá, em torno de 78%, tá? Que foi avaliado 259 mil idosos. E olha lá, ó, 87% no estado do Paraná. De 21 mil idosos, 18 mil dizem que consomem as frutas diariamente, ou seja, 87% dessa minha população, tá? Então, a gente observa até às vezes que o idoso ele tem um consumo até maior, muito maior às vezes da fruta do que as crianças e os adultos, certo? Então, gente, o que eu quero que vocês tentam, né, dentro de todas esses dados que eu fui passando, é para que vocês consigam mesmo manusear como que se faz com esse programa, como se mexe com ele, né? Como que você insere, como que você consegue coletar esses dados dele e tentar interpretar essas tabelas e trazer isso para a prática profissional de vocês, tá? Imagine-se, vocês que vão, assim, que estão já no momento de prática mesmo, né, dos estágios, ou até mesmo depois que se forma, vai trabalhar numa área de saúde pública. Se você se depara com dados como esse, o que poderia ser feito, né? Que estratégia nutricional, projetos de intervenção ou projetos de orientação nutricional, né? Que poderia ser trabalhado nessa população, nessa comunidade, né? Ou nessa unidade básica de saúde, enfim, o que poderia ser feito, né? Pensem, né? Como que eu poderia intervir? Eu quero trabalhar com as crianças. Então, eu vou pensar o quê? Em orientar os pais? Como que eu posso fazer com esses... O que eu posso mostrar para esses pais que essa influência desse ganho de peso ao longo do tempo vai ter problemas? O que eu posso corrigir? Então, tudo isso para ser pensado, analisado de uma forma, pensando mesmo numa parte de saúde educacional, numa educação nutricional mesmo, futura com essa população, né? O idoso, quantas doenças que poderiam às vezes ter sido evitadas, o próprio adulto, doenças que podem ser evitadas quando ele chegar na fase de idoso, né? Na parte de idoso, a idade dele, né? Que muitas vezes as correções dos hábitos alimentares precocemente vai prevenir problemas futuros. Então, esse é o papel da nutrição, é trabalhar de uma forma preventiva, não apenas curativa. Embora a gente tenha, sim, resultados fantásticos da nutrição dentro da forma do tratamento, né? Isso eu não tiro porque eu trabalho muito com isso e eu vejo como né? A ação que a nutrição ela faz no tratamento de uma pessoa. Mas quando você trabalha com a prevenção, é um resultado duradouro, é um resultado muito maior, prolongado, que às vezes as pessoas não conseguem enxergar a nutrição lá na frente, né? Mas, enfim, então essa é a visão, esse é o papel que eu tenho para essa aula prática, para que você consiga visualizar como que está o perfil dessa sua população, no seu município, e até mesmo pode comparar com essa da própria aula que foi apresentado, né, hoje, e com os dados do país, né? Será que está muito diferente? Né? Será que está menos? Será que está mais? Ou será que a tendência vai ser essa mesma? A tendência para o sobrepeso? Ou a tendência para o excesso de produtos ultraprocessados? Para o baixo consumo de frutas e verduras? Que daí entra mesmo o nutricionista, né? Para desempenhar esse papel de educativo, certo? Então, só para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje, quais seriam então os resultados da aula prática? Então, seria a visualização dos dados emitidos pelo Sysvan e a gente aprendeu então como utilizá-los de uma maneira prática, certo? Então,
Eu espero que vocês tenham aprendido, né, a mexer no programa, assim, na forma dos relatórios, a saber interpretar essas planilhas, embora a gente saiba que existem aí dados que estão faltando, mas é um público, só para a gente conseguir ter uma ideia, né, de como está o perfil dessa minha população, certo? Bom, eu finalizo essa aula de hoje, tá? Essa aula prática. As dúvidas que vocês tiverem, o tutor ele vai estar tendo todo um apoio para estar acompanhando vocês, para estarem orientando da melhor maneira possível. Tudo bem? Então, eu aguardo vocês e até uma próxima aula prática. Até mais!